A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar do Fundo Marlene Collet, que vai ajudar profissionais da cultura que perderam os empregos por causa do fechamento de teatros e cinemas em São Paulo. Nossa conversa será com o porta-voz desse fundo, o ator Odilon Wagner. Na sequência, uma conversa com o pianista, cantor, arranjador, maestro e professor Marco Bernardo. O Marco está apresentando serenatas nesses tempos de pandemia, de tantas dificuldades para os músicos. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós vamos conversar agora com o ator Odilon Wagner. O Odilon Wagner, além de ator, ele é porta-voz do Fundo Marlene Collet, que está fazendo um trabalho incrível, ajudando, é um fundo para ajudar profissionais da cultura sem emprego durante esse momento de pandemia. Tudo bem, Odilon? Tudo firme? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, Colibri. Na medida do possível. Você entrou em quarentena logo que soube, você continuou trabalhando? Como é que você se organizou para trabalhar? Não, entramos em quarentena. Nossa área, a área das artes cênicas, teatro, circo, dança, ópera, foi imediato. Eu imagino que a nossa foi talvez uma das primeiras, nos primeiros setores a parar, e provavelmente será um dos últimos a voltar. A gente parou assim repentino, foi um corte assim de um dia para o outro, parou tudo. Então é uma situação bastante delicada para esse setor na área da cultura de um modo geral, mas principalmente naqueles que têm apresentação ao vivo, né, como é a música, o teatro, né, os espetáculos, né, sofreram muito fortemente, né. Então, e o teatro está tentando agora, nesse momento, porque todo mundo partiu para lives, né, Odilon? Até um certo exagero, porque as pessoas... Eu até entendo, porque aquela necessidade do artista, bom, preciso continuar fazendo o meu trabalho, tá? Aquela coisa, né? Aquela ansiedade, e é natural que as pessoas vão para a internet, porque é o meio que se tem, o possível, né? Agora, o teatro sem o público... realmente, né, fica muito difícil, complicado. Tem que ser feito uma outra coisa, é uma adaptação. Você entende assim também? O teatro tem que se adaptar às redes sociais, a uma nova linguagem, não? Olha, a gente tem que se adaptar sempre, né? Você veja, nossas reuniões agora, eu acho que isso, inclusive, não tem volta, né? Nós vamos começar a ter reuniões cada vez mais, logicamente, assim, através desses programas de reuniões virtuais, etc. E tal. Mas, assim, o teatro pode ser feito online em algumas coisas? Pode, mas não é a mesma coisa, porque o teatro filmado é muito chato. É verdade. O teatro tem uma característica de linguagem muito diferente da telenovela, do cinema, etc. E tal. Onde existem os planos, cortes, tal. O teatro não tem isso, ele é mais representação mais direta, né? Você está representando para um público que está assistindo ali. Quando você transporta isso para o vídeo, se você não tiver os cortes bacanas, etc. E tal, e aí já vira outra coisa, já não é mais teatro, ele fica chato, né? Então, mas assim, tem muita gente fazendo, nós já fizemos umas produções nossas de monólogos adaptados para tempos mais curtos, porque as pessoas não têm muita paciência de ficar, né, numa live, não pode demorar muito. Então, uma peça que me demoraria 75 minutos, nós estamos fazendo com 40. Temos uma adaptação dela, e algumas peças dão, nem todas. Então, peças de monólogo, diálogos assim mais fáceis de serem filmadas, tudo bem. Mas assim não é a mesma coisa, porque originalmente, né, a tradição dos espetáculos, inclusive e aí misturando todas as áreas de espetáculos, ela vem das cerimônias, né, das cerimônias religiosas dos nossos antepassados, né,
vem lá de trás, do início da história da humanidade, né? Então, ela precisa, a representação precisa ser feita para alguém. Verdade. Né? Então, quando você não tem o presencial na tua frente, você perde aquele calor, você perde aquela mesma coisa que você fazer uma declaração de amor pela videoconferência. É bacana, vale, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem algumas emissoras aqui hoje no cabo, né? O caso da Film and Arts, que ela passa algumas peças de teatro, inclusive aqueles tradicionais de Shakespeare, lá em Londres, no Globe Theatre, que é muito legal. Só que quando você vê aqueles vídeos, né, aquelas transmissões pela televisão, você tem vontade de estar lá vendo o sujeito ao vivo, porque aquele teatro tradicional shakespeariano lá que você vê o ator, né, na sua frente, dizendo o texto, né, com aquela vibração do momento, e eles ficam muito próximos, né, muito próximos do ator, é aquilo lá dá vontade de ver ao vivo, né? Não sei se é a sensação. Eu, como espectador, eu tenho essa vontade. Eu vejo na televisão, acho legal, né? Aqueles clássicos do Shakespeare que a Film and Arts passa, né? Mas dá vontade de estar lá vendo, né? No próprio Sem dúvida, teatro. eu vejo sempre também. Mas ali tem várias câmeras. É verdade. Você sabe, né, que tem câmeras que vêm de longe, tem câmeras que vêm de fora, tem câmeras dentro do palco, closes, etc. E tal. É uma baita produção. Não pense que assim, ligar a câmera e deixar o cara, senão fica chato. Verdade. E tem o público ao vivo, mostra o público lá, tem uma interação muito grande. Teatro musical, tem vários musicais filmados, que são muito bacanas de ver também, não há dúvida, peças filmadas, mas aí assim é uma técnica especial que no online a gente não tem condições, não tem essa capacidade técnica para fazer em casa, ou, né, não dá. Então a gente perde muito. A música já é mais fácil, né? A música já é mais fácil. Tem tantos artistas fazendo apresentações aí. Inclusive, o Diogo Nogueira fez recentemente uma live cantando, etc. E tal, blá, blá, blá. E nós tínhamos lá, tinha benefício, as pessoas faziam doações em benefício a várias entidades. A nossa, o Fundo Marlene Collet, que nós aí representamos hoje, foi um dos beneficiados também dessa live. Então, tem coisas bacanas. Mas música é mais fácil, porque você pluga lá os equipamentos, a mesa, liga a mesa de som, consegue mandar um som bacana aqui pelo online, fica ótimo. Mas mesmo assim, alguns músicos têm dificuldade, que eles fazem violão. Tem uns que cantam, mas não sabem se acompanhar, não tocam o instrumento, fica um pouco complicado. Mas eles estão se virando, está todo mundo se virando. Mas eu queria que você falasse agora o que me preocupou logo nessa pandemia. Eu queria saber primeiro da sua reação, como você mesmo falou que foi impactante, né? Você tinha os espetáculos, aí para tudo. O que vamos fazer? A gente vai? Como é que vai se resolver isso? Os teatros vão fechar, né? Fecharam, claro, mas vão fechar, vão sobreviver, melhor dizendo a palavra, né? Vão sobreviver após pandemia. O que vai acontecer? Imagino que para vocês muitas perguntas, né? E muitas dúvidas rolaram nessa sequência. Você conversou com muitos dos seus colegas atores a respeito disso? Como é que você, nesse primeiro momento, que reflexão que você fez nesse primeiro momento? Bom, a gente está bastante preocupado, porque, como eu disse no início, eu acho que nós seremos uma das últimas áreas a voltarem a trabalhar. Porque mesmo que digamos, seja liberado aí pelas autoridades da saúde agora, em breve, vai demorar um pouquinho até as pessoas terem a confiança de frequentar um local onde há aglomeração. E depois, nós estamos no meio de uma crise econômica, né, de uma recessão profunda. Será que as pessoas terão dinheiro para gastar com entretenimento? Vão priorizar isso? Eu acho difícil. Eu acho que vai ser mais difícil nesse momento. Então, eu acho que essa crise no nosso setor vai se estender mais e o desemprego nela, da nossa área, é muito grande. E foi por isso
que logo quando começou, que a gente ficou... Primeiro, assim, são dois, vamos colocar assim, dois problemas. Um é o que a gente faz agora, nesse momento, para essa multidão de pessoas, só na nossa área de artes cênicas, conforme eu disse, teatro, circo, dança, ópera, são aproximadamente 30 mil pessoas, né, no estado de São Paulo, que ficaram desempregadas assim de uma hora para outra, sem possibilidade nenhuma de emprego. 90% desse contingente são pessoas que trabalham para comer e para pagar aluguel. Eu estou falando de técnicos e artistas. Técnicos camareiros, iluminadores, sonoplastas, aderecistas, peruqueiros, bilheteiros, os cenotécnicos que constroem os cenários, os transportadores que trabalham exclusivamente para nós, os caminhoneiros, os motoristas que trabalham. É uma multidão, é uma contingente, uma fábrica enorme, né? E ficaram desempregados de uma hora para outra. E os artistas, 90% dos artistas também trabalham para comer e para pagar aluguel. Porque as pessoas têm essa falsa ideia, né? Falam assim, o fundo que vai ajudar artista também? Sim, é que as pessoas acham que artista é como no futebol, né? Todo mundo é Neymar, né? Todo mundo é milionário. Na nossa área, os artistas são todos o Tony Ramos, a Juliana Paz. Não. Existe 10% de uma população de artistas aí no país que tiveram a oportunidade e a possibilidade de ter uma carreira mais sólida, mas 90% não. Eles trabalham para comer, para pagar aluguel. É isso. Eles têm salários bem complicados, assim, bem difíceis, baixos. Então, a gente que já tinha esse fundo Marlene Collet, já existia há 4 anos, ele não é uma coisa nova. O fundo foi eu criei ele em 2016, e Marlene Collet, essa é uma historinha bonita. Eu gostaria de saber a história dela. Marlene Collet era uma camareira que trabalhou comigo durante muito tempo e morreu em 2016. O último trabalho que ela fez foi uma peça minha que eu produzi, escrevi. E ela, fiquei cuidando dela. Ela teve uma doença, um câncer assim, terminal, e logo que acabou a peça, isso foi. E ela participava da peça. Se quiser, no final, vamos fazer o seguinte: eu vou, no final, dar um trechinho da Marlene cantando. Beleza. Aí fazemos uma homenagem a ela. Muito bom. E aí a Marlene, então, além de camareira e tal, ela cantava também, né? Que você estava falando. Ela cantava. Ela tinha sido cantora da noite. Ela foi cantora da noite. Foi uma bailarina em começo de carreira, começo de vida. Só que uma moça pobre, uma moça que não tinha condições para sobreviver, se tornou uma camareira e uma profissional nessa atividade. Ela era, por acaso, só para eu lembrar, que o Collet me lembra o ator Collet lá do Rio de Janeiro também, né? Não tinha nada a ver com ele. Ela roubou o nome só, ela gostava do nome e roubou o nome, que não é o nome de fato dela. E aí ela deixou, quando eu estava assim doentinho, eu estava cuidando dela e tal, ela deixou alguns poucos recursos que ela tinha. Eu cuidava das coisas dela. E quando ela morreu, não tinha família, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. E eu não sabia o que fazer com aquele. Eu tinha lá 30 mil reais. E eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí consultei outros amigos, esperamos um tempo, ver se aparecia alguém. Como não apareceu ninguém da família, eu então, reproduzindo um pouco o que o meu pai fazia na nossa família, ele tinha um fundo para ajudar os familiares menos favorecidos. Que legal. Aí eu falei, vamos criar o fundo Marlene Collet, demos o nome do fundo, que iniciou-se com o dinheirinho dela. Daí comecei a convidar um monte de gente, amigos, são umas 50, 60 pessoas, entre atores e alguns técnicos também, mas mais atores, que começaram a colaborar.
E todo mês, esses últimos 4 anos, a gente está colocando um dinheirinho nesse fundo. Pouco. Botava 50, outro botava 100, outro botava 20, outro botava 30, e aí? Nós conseguimos montar um fundo e, nesses 4 anos, ajudamos a várias pessoas, tanto artistas e técnicos que precisaram, questão de saúde, uma internação, um problema financeiro qualquer, e assim foi. Quando chegou agora, na pandemia, a gente falou, opa, agora o bicho pegou, porque agora vai ser Então, começamos a criar uma estratégia de arrecadação de fundos para poder atender um maior número de pessoas. E fizemos isso, criamos, então, aí um site chamado www.fundo Marlene Collet, que lá tem todas as formas de doação direta, doação através de uma tiqueteira, que é a Simpla, doação através de uma campanha que nós estamos fazendo, que é maravilhosa, que é de sorteio de conversas virtuais exclusivas com ídolos. Ai, que legal. Então, já teve a Larissa Manoela, depois teve o Cauã Raymond, hoje está encerrando o do Tony Ramos, e hoje está começando, encerrou o Tony Ramos, está começando com a Juliana Paz, justamente. E as pessoas entram lá no site e elas... É um sorteio de algo que você não pode comprar. É uma experiência que você não pode comprar. Bater papo com a Juliana Paz, por exemplo. 30 minutos exclusivos, como nós estamos fazendo aqui no Zoom, com a Juliana Paz. E aí as pessoas, quanto mais elas doam, mais a possibilidade de ganhar o sorteio. Feito tudo pela Loteria Federal, tudo direitinho, é tudo oficial. Então, muitas doações chegando nas empresas, estamos indo em empresas e começamos a atender os beneficiários. Então, abrimos inscrições, nós tínhamos poucos recursos no começo, abrimos e ainda temos pouco, porque o volume é muito grande que a gente precisa. O que a gente está fazendo? Distribuindo cartões de alimentação, carregado com recursos direto, que a pessoa recebe na casa dela. E uma outra linha, cestas básicas que nós recebemos do Fundo Social do Governo de São Paulo. Cestas bacanas, não é aquela cestinha de 50 mil reais, não. Uma cesta bacana para uma família de 4 pessoas, que dá para um mês legal, assim. E aí recebemos também de outros parceiros recursos para comprar kits de higiene, que então aí entra máscara, álcool gel, sabão, sabonete, né? E tudo isso é entregue na casa das pessoas. Então, são 2 linhas, apoio direto com recurso e apoio direto com produtos. Abrimos, na primeira inscrição, abrimos e teve 1.000 inscritos em menos de 24 horas. Tivemos que fechar correndo, porque não dá para atender. Aí, ontem, abrimos novamente a segunda leva de inscrições. Vamos começar novamente, as pessoas estão... E assim nós vamos atendendo. Por isso, nós precisamos das doações para atender. E as pessoas moram em lugares... Eu poderia dizer assim, pode vir retirar a cesta básica, mas eu vou causar aglomeração no momento de pandemia? Não, claro que não. Então, a gente tem que ter o custo de pegar caminhões e carros de transporte e levar para as pessoas nas suas casas, recebe nas suas casas. O chamado delivery agora, né? Que agora é tudo delivery também. Então... E para você ver o grau de dificuldade que está na vida das pessoas nesse momento, fizemos essas inscrições na primeira fase. Mandamos um e-mail daí para a pessoa dizendo assim, olha, nestes dias o seu bairro estará sendo atendido, as entregas serão feitas aí no seu bairro. Então fique atento, por favor, com o telefone em mão, porque eles ligam antes para entregar. Você não tem ideia a quantidade de pessoas que me mandaram e-mail de volta dizendo, por favor, não entrega nesse outro endereço, porque eu fui despejado. Olha, situação. Para você ver, eu estou falando de artistas e técnicos. Sim. Nossa. Veja, essa é a realidade do nosso país, que muitas vezes, por causa até de um governo que nós temos que não é muito simpático com a causa dos artistas, intelectuais, jornalistas, etc. E tal, faz uma campanha contra a gente, como dizer, artista é tudo vagabundo, artista é tudo, né, fica mamando na esteira do governo, tem essa balela, né? Mas a verdade é que as pessoas passam por necessidades muito, muito graves. E então eu me senti na obrigação, com um
grupo grande de companheiros voluntários também, nos unimos e falamos, não, temos que fazer alguma coisa, não dá para você ficar parado, Verdade. não dá para ficar reclamando da vida, você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a atitude mais... Nós só temos salvação pelas atitudes humanistas, pelo humanismo. Assina embaixo. Podemos discutir a política, podemos discutir, mas não dá para esperar o resultado é a gente que tem que provocar. Verdade. Agora, Odilon, é muito curioso, né? Que começou uma ajuda específica para Marlene Collet, que estava doente, que você foi lá ajudar e tal, e hoje a necessidade é tão grande, né, em função da pandemia, que vocês estão ajudando todo mundo, toda a classe de artistas e técnicos que estão em situação dramática. Nós aqui, em 40 e tantos programas que estamos fazendo aqui durante a pandemia, ouvimos relatos dramáticos de técnicos e artistas batendo a porta de produtoras, de amigos e tal, passando fome, literalmente, né? Uma coisa dramática. Eu vi até lá o pessoal de alguns teatros que pararam até, porque não tinham atividades, parar a atividade deles para poder trabalhar com cesta básica. Eu vi muitos casos de produtores teatrais fazendo isso, porque realmente... Né? Agora, você viu, essa é uma iniciativa de vocês, tem apoio também da Associação de Produtores Teatrais, não é isso? Também. Sim, é uma ação da APTI, isso, a Associação dos Produtores Teatrais Independentes, da qual eu também faço parte, sou vice-presidente hoje lá, e o fundo Marlene Collet está hospedado dentro da APTI. Ele iniciou como uma coisa particular minha, pessoal, e depois, quando foi crescendo, eu falei, não, peraí, vamos institucionalizar. Daí coloquei dentro da PTI, que é a nossa instituição, né? Onde a gente... Então, a PTI que é a gestora, vamos dizer assim, gestora do fundo. Perfeito. Agora, Odilon, você tem expectativa que as políticas públicas na área de cultura, você já falou que o governo federal, a gente está acompanhando, nenhuma novidade, né? Não está nem aí com a cultura. Aliás, antes da pandemia já desprezava a cultura, aí é só ver o que estão fazendo na Secretaria de Cultura, a Cinemateca, que é uma tragédia, que pode fechar. Nossa, gente, é dramático. Vários casos aí na área da cultura, vários... motivos, né, para a gente ver que eles estão desprezando a cultura de toda forma. São vários casos terríveis, né? Agora, você tem expectativa em alguma política pública? Está sendo aprovado agora, né? Passou pelo Senado uma ajuda emergencial, mas você acha, assim, por exemplo, as políticas de São Paulo, da capital, do Estado, você tem alguma expectativa? Está sendo feita alguma coisa? Eles estão ajudando também? Ou você não, você não vai atrás disso, não espera nada do poder público? Não, a gente espera, eu acho que é necessário. Essa ajuda emergencial do governo federal é importantíssima. A gente trabalhou bastante também para que passasse isso. Mas agora depende da sanção presidencial. Isso. E aí eu me pergunto assim, eu quero ser cético, mas eu me pergunto assim, todos os sinais que vieram do Bolsonaro para a área da cultura não foram sinais positivos. Então, eu vou torcer, estou torcendo para que ele tenha essa sensibilidade, que pelo menos seja aconselhado adequadamente para que a gente consiga receber. Porque nós estamos falando no nosso fundo, a gente fala só dos artistas, dos técnicos, dos trabalhadores, na verdade são os trabalhadores das artes cênicas. Mas você já pensou também nas salas de espetáculos? Nos teatros enormes, nos pequenininhos, nas salas de concerto, nas galerias de exposições, nos cinemas de rua, enfim, casas de shows, que se não tiver um apoio, o governo de São Paulo até lançou algumas linhas de crédito, mas com juros muito altos, eu não acho viável, achei muito difícil. Tem um problema, eu não vi assim efetivamente, assim, até hoje eu não vi nenhuma ação poderosa para apoio à cultura. Você está falando em nível estadual e municipal também, né? Também. Eu estou falando de uma ação poderosa, uma ação
que considere É. que a cultura representa 3% do PIB, 3,5% do PIB brasileiro, quase 4% do PIB brasileiro. Uhum. Então, isso tem um significado econômico. Se isso não é reconhecido, então eu não sei para onde, o que a gente tem que fazer. Porque as pesquisas são mais do que, os dados são mais do que claros quando afirmam esses valores. Dito até pelo próprio secretário da nossa cultura, aqui, o Sérgio Saleitão, governador, o João Dória também tem falado isso. A cultura representa 3,5% ou 6%, não é o número exato, do PIB paulista. Isto é muito dinheiro. Claro. Isso é muito Envolvendo dinheiro. tanta gente, tudo também, né? Então, Agora, aí a pergunta é por que não vem o retorno disso? Por que, se esse é um setor produtivo tão potente, por que não vem o apoio? Você quer ver? Olha, a FIPE lançou um dado recentemente que é assim, 3 setores mais afetados pela pandemia: empregados domésticos, da construção civil e da cultura, das áreas criativas. Uhum. Terceiro mais impactado, e não são com diferenças muito grandes, não, viu? Bem próximos um do outro. Então, você pode imaginar o que são esses. Existe uma. É importante o público saber, né? O público que está nos vendo, nos ouvindo, saber. Eu estou falando 30 mil pessoas no nosso setor só das artes cênicas. Uhum. Mas trabalhadores da cultura, da economia criativa no Brasil são 5 milhões. 5 milhões de trabalhadores no Brasil se dedicam a todas essas áreas da cultura e criatividade. É um contingente bem grande, né? Opa! Agora, tem algumas iniciativas que a gente está acompanhando aqui, editais, né? O Itaú Cultural teve um edital para artes cênicas, está fazendo para música também. O Sem dúvida. O Sesc Nacional também fazendo uma convocatória para ajudar, inclusive, técnicos, que essa nova convocatória deles, que vai se estender aí, pelo que tive informação da central do Sesc lá, que vai seguir, ajudando também os técnicos, que é muito importante. Mas são coisas isoladas, né? O Sesc, o Itaú, alguns que já trabalham com a cultura, estão ajudando pequenas coisas, mas o problema é muito maior, né, que esse. Vai resolver emergencial. Sem dúvida. Né? Porque depois... Sem dúvida. Por favor. Não, é isso. E ainda bem que temos esses parceiros. Né? O Sesc é praticamente o Ministério da Cultura do Brasil. Né? Eles produzem de arte e cultura, é fantástico as atividades, principalmente o Sesc Paulista, Isso. Que é de uma excelência impressionante sob o comando do nosso querido Danilo Tanso Miranda. E o Itaú, que tem lá no Itaú Cultural a gestão da sua parte cultural toda, é simplesmente o maior patrocinador das artes no Brasil. É verdade. Então, se não fossem por parceiros deste nível, a gente estaria numa situação bem complicada. Graças que nós temos e agradecemos e com respeito ao trabalho realizado pelos dois que você citaram, tanto o Sesc quanto o Itaú. É verdade. E outras ações sociais aí, dos músicos, por exemplo, que eu tenho visto, acompanhado muito, de solidariedade também, né? Ajudando, fazendo as chamadas lives, que a gente estava falando no começo, mas para ajudar os técnicos, ajudando todo mundo, e dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que fazem a cadeia, né? Da cultura, né? Que trabalham no teatro, como você já citou vários e tal. Então, tem algumas ações assim solidárias, né? Aliás, você acredita, tem muita gente filosofando, meditando a respeito, porque esse momento de quarentena as pessoas ficam, né, elucubrando aqui, pensando coisas e tal. Você acha que depois da pandemia a gente vai ser mais solidário ou vamos voltar à estaca anterior? Não, eu sou mais otimista. Eu sou mais otimista. Eu acho que nós vamos... Bom, primeiro, assim, tem uma coisa importante a dizer. Assim, uma grande surpresa nesse momento de pandemia é justamente a gente
positiva é a gente ter visto a quantidade de movimentos solidários que existe no nosso país. É maravilhoso, né? O que tem de gente trabalhando para ajudar, para arrecadar, colaborar, se dedicando, indo para a rua. Isso é fabuloso. O nosso país tem realmente uma quantidade de pessoas, né? É um povo muito solidário mesmo. É comovente. É comovente. E eu acho que cada vez que acontece uma situação de crise como nós estamos vivendo, uma crise importante, grave como nós estamos vivendo, o aprendizado é muito grande. A gente que vive uma situação como essa, todos nós que passamos por isso, até as crianças, terão uma reflexão futura, um cuidado futuro diferente em relação à vida. Sabe que tem que tomar cuidado, porque nós temos, né, o homem tem limitações. Então, é aquela história, né? Quanto aqueles que já passaram por algum tipo de sofrimento, de constrangimento, de dificuldade, valorizam mais sempre o bem que tem. Valoriza-se mais quando estamos, né, vivendo uma época de tranquilidade, de paz, né? Então, eu acho que, por mais dolorido que seja esse momento, sairemos dele de uma forma melhor, mais humanos, mais solidários e mais fortes, sem dúvida nenhuma. Que assim seja, né, Odilon? Então, vamos dar o serviço agora, mais uma vez, do Fundo Marlene Collet. Como é que a gente pode ajudar, por favor, Odilon? E depois a gente vai terminar aqui com músicas. A gente vai botar uma canja, né, da Marlene Collet, que você vai passar da Marlene Collet, que a gente vai passar aqui na sequência, e depois você vai anunciar aqui também uma apresentação musical que tem tudo a ver com esse momento difícil que estamos passando. Vamos lá, o serviço, Odilon. Aquela hora do serviço no rádio, o serviço e tal. Vamos lá, então. O Fundo Marlene Collet, que apoia técnicos e artistas das artes cênicas, profissionais das artes cênicas, www.fundomarlenecollet, sem o acento no né? .com.br. E um outro site, que é o site onde as pessoas podem entrar diretamente para participar do sorteio com os ídolos. Né? Isso é muito legal. Está com a Juliana Paz, depois vem o Chay Suede, depois a Sofia Abrão, depois o Fábio Porchat, e assim vai. É www.giveandget.com.br. E é isso. Lá no site do Fundo Marlene Collet tem todas as informações, formas de doação, e nós precisamos muito mesmo. Participe dessa campanha solidária, porque eu sempre digo, essas pessoas desse setor sempre trabalharam uma vida toda para alegrar a nossa vida, né? Alegrar a vida dos espectadores. Então, agora é a hora da gente poder retornar e apoiá-los também nesse momento de dificuldade. Beleza. E agora, viva os artistas, né? Opa, tem que ser, aqui não sustenta, né? E ajuda a refletir, é isso que o governo não quer, né? Que a gente fique pensando as coisas aí, porque eles não gostam muito. Governo federal, né, que estou falando. É impressionante. Então, agora a gente vai ouvir. O que a Marlene Collet está cantando aí, que você vai mandar para nós aqui? Sempre no Meu Coração. Sempre no Meu Coração, que legal. Que é uma música que era dessa peça que eu escrevi, chamava-se A Última Sessão. E Sempre no Meu Coração é uma música de um autor cubano, super famosa na década de 40, 50, foi cantada por milhares de cantores pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E foi a música que nós escolhemos para ser o final da peça, onde Marlene Collet, que era camareira, mas eu queria fazer uma homenagem. A peça era uma homenagem aos velhos guerreiros do teatro. Só tinha o elenco, era só gente de 75 e 85 anos de idade. Tinha Laura Cardoso, tinha Eti Fraser, Nívia Maria, um elenco incrível. E a Marlene entrava também em cena, em determinado momento, eu botava ela em cena para entrar, todo mundo entrava, os nossos técnicos todos entravam em cena também. E aí, como eu sabia que ela cantava, ela tinha sido cantora da noite, eu falei, vou escrever uma cena especialmente. E a peça acabava com ela cantando. Que legal. É isso que nós vamos ver agora. Então vamos ver. E na sequência você escolheu também uma
uma peça inédita que também fala desse momento. Vamos ouvir na sequência, que vai ser um uma bloco peça musical agora para a gente terminar o programa. Diga. É uma peça foi criada pelo Gil Jardim, pelo maestro Gil Jardim, que é o diretor artístico lá da Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes lá da Universidade de São Paulo, e que ele compôs justamente para esse momento. É um hino, né? É um hino de fé, de coragem, de união, para esse movimento de luta contra a Covid-19. Uma homenagem também, que a gente acha que foi composta tudo isso, né? essa peça, a música, a literatura e as artes, né? A diversidade do povo brasileiro. Eu acho que essa peça traz tudo isso. E a gente precisa andar com fé e solidariedade, né, Odilon? Como você colocou aqui. Andar com fé, exatamente. Então, um abração virtual para você. E a gente que puder aqui ajudar a Rádio Brasil Atual, aqui o nosso programa e a rádio toda, a Rede TVT, o que precisar aqui você tem à disposição aqui para a gente divulgar esse trabalho tão legal. Então, vamos aqui dar aquele abraço virtual, que é o que é possível no momento. O que é possível. A gente se encontra por aí, né? Obrigado mais uma vez, Odilon. Obrigado, Colibri. Valeu, um abração. Tchau. Valeu. Ei, vocês estão ficando loucos? Não vai acabar assim, não. Eu fiquei aqui a tarde toda ouvindo essa baboseira de vocês. Agora vai todo mundo se mandar? O que é, Jacaré? Agora eu vou fazer a minha parte. Música, maestro. Sempre no meu coração, perto ou longe estará. E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerá. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o seu amor. Sempre no meu coração, o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração, sempre no meu coração, o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento, que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse, o que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Ailton Krenak. Que a arte e a cultura possam traduzir a fé, a resistência e a união de todos nessa travessia. Fizemos esse vídeo para lembrar que temos por quem lutar.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Nós estamos em contato agora com Marco Bernardo. Marco Bernardo é pianista, cantor, arranjador, maestro, compositor, pesquisador e produtor. Tá tudo aí ou faltou alguma coisa? Eu acho que faltou você dizer que, além de tudo isso, eu sou músico. Um músico, É humilde verdade. músico, receptivo a todas as tendências, a todas as influências, como diria Tom Jobim, né? Influências sempre há, só não as recebe quem está morto. E músico é a função principal, né? Se não fosse músico, você não seria, né, tudo isso que eu falei agora na apresentação. Marco, você está aqui em São Paulo mesmo? Você está aqui em São Em Paulo? São Paulo, no aprazível Jardim da Saúde, o bairro onde eu nasci e vivo todos esses anos, um bairro lindo, arborizado. Eu costumo dizer que é um Pacaembu da Zona Sul, e adoro esse lugar e adoro a minha vizinhança, que gostam da minha música, não reclamam, Colibri. É uma... Porque eu estou vendo que tem um piano de cauda aí, se reclamar da música, aí a coisa fica feia, né? Não é? Aliás, sejam bem-vindos todos vocês ao meu estúdio, Marco Bernardo, que agora é meu palco, né? Agora que eu Verdade. não posso me apresentar e ninguém deve se apresentar presencialmente, cada um está fazendo um encontro dentro de si mesmo, achando novas possibilidades, novas alternativas para sobreviver nesse período tão difícil que a gente está vivendo. E quando você soube da pandemia, você falou, agora tem que ficar todo mundo em casa, você que é músico, você se apresenta, eu sei que você faz espetáculos de toda ordem, dois pianos, você faz shows, faz apresentações, toca até em igreja, eu já vi você tocando, né? Você toca em todos os lugares, então você se vira com apresentações ao vivo, eu acho que dá uma receita, é uma forma de sobreviver. E aí, quando veio, o que você pensou, o que você resolveu fazer? Bom, eu queria reportar o segundo semestre do ano passado, em que eu lancei 3 álbuns: O Pianeiro Chorão, Um Chorinho com Amor, com o grande Canhotinho, integrante dos Demônios da Garoa, clássico integrante, e ainda no final do ano lancei um CD com uma aluna de canto que me acompanha há mais de 2 décadas, a Silvia Negrelli. Todos esses trabalhos, eles demandaram divulgação, apareci bastante, divulguei, fiz muitas apresentações. Cheguei no final do ano esgotado, tanto que eu precisei dar uma viajadinha, fui visitar uma afilhada muito querida que mora em Orlando, e quando voltei de Orlando, eu estava começando a falar, agora vamos começar o ano, né? Fui ajeitando todo o meu ano, mas quando estava tudo engatilhando, eu tinha chegado a fazer 2 apresentações presenciais. Quando eu ia fazer outras 2, veio essa situação. Aí o que aconteceu? Parou tudo. Então, Bom Jesus do Brás, onde eu digo que eu sou mestre de capela, o Kapellmeister, pararam as missas presenciais. Aulas, que eu tenho vários alunos e eu gosto, inclusive, apesar de eu ter esse estúdio maravilhoso, eu sou meio egoísta, né? Eu gosto de ter esse estúdio meio só para mim. Uhum. Então, e os alunos acham o Jardim da Saúde um pouco longe, então eu vou às casas dos alunos. Parou tudo. Que mais? Atividades todas, shows, apresentações de uma... Parou tudo. Sabe o que aconteceu, Oswaldo? A receita caiu a 0. Eu Uhum. falei, nunca podia imaginar que um músico como eu, que sempre trabalhei em muitas frentes, nunca tive esse problema com receita, sempre tive muito trabalho, graças a Deus, a receita foi a 0. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu estava precisando descansar, que eu ainda não estava totalmente refeito da lida do semestre passado. Uhum. Aí eu falei, vou passar 1, 2 semanas cuidando de casa, cozinhando, cuidando da minha gatinha Nenê, dando umas voltas no bairro. Eu falei, deixa eu descansar depois, eu vejo o que vai acontecer.
Bom, aí quando eu comecei a me ligar nisso, falei, ora, 3 semanas, o negócio realmente está preto. Caiu a ficha. Aí, o que que acontece? Começa a fervilhar a cabeça. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou adaptar? Eu que tive a vida inteira uma atividade presencial, e é realmente a vocação do artista. O artista é presencial, ele está no teatro, ele está no templo, onde ele difunde a sua arte, com o seu público maravilhoso ali, dando suporte, aplaudindo, aquela coisa daquela troca maravilhosa de energia. De repente acabou tudo. Como é que eu vou fazer agora para me comunicar com o meu público, os meus fãs, as pessoas que acompanham o meu trabalho? Aí, o que que aconteceu? Por um lado, eu fui descobrindo as ferramentas tecnológicas. Já conhecíamos muito o WhatsApp, né, Oswaldo? Aí o Claro. WhatsApp piedoso de nós resolveu possibilitar que você abra uma chamada de vídeo para até 7 pessoas além de você, né? Então, esse negócio da live começou a tomar força. Conhecemos o Zoom maravilhoso, né? Aí eu fui fazendo tentativas de realizar essas aulas de piano e canto online. Aula de piano, uma maravilha. A aula de canto é mais difícil, porque, por exemplo, você está aqui, na hora da técnica vocal é fantástico. Na hora de você acompanhar o cantor, que ele está do outro lado da tua tela, o que que acontece? Delay. Você toca piano, o cantor, quando ele está cantando com você, ele está chegando atrasado. Aí Delay. eu É o fazia. famoso delay. Joga na ponta esquerda, o delay. É dureza esse. Exatamente. O meu cérebro começou a dividir em várias partes, porque eu falei, eu vou tocar e você canta aí normalmente, porque o piano chega bem para a pessoa e a pessoa canta. O problema é a voz da pessoa com o delay aqui. Mas aí eu assim rachava o meu neurônio em 4 partes e eu esperava sempre que o cantor chegasse um tempo depois. Uma coisa, uma ciência impossível para quem quer que seja. Mas eu falei, não, vamos fazer. Aí depois eu falei, vamos fazer uma coisa diferente? Você tem como eu mandar um playback do piano? Pode mandar, eu abro no computador aqui. Então eu mando o playback do meu piano e você canta junto e aí eu ouço você junto com o piano. Então eu fui adaptando e agora hoje em dia está muito tranquilo esse negócio para mim de dar aulas online, que eu até acredito, Oswaldo, que com isso tudo as coisas não vão ser mais como antes, porque a gente está se adaptando de uma forma tal a todas essas mudanças. E como diz o caipira, a necessidade faz levar saco pelas estradas. Sabe o que é a necessidade? É a necessidade. Então a necessidade te obriga a você ter um olhar interior e você vai ficar surpreso. Isso eu digo para todo mundo que está tendo dificuldade em se adaptar a essa fase. Permita-se olhar para dentro que você vai achar uma maneira de superar isso, de sobreviver a essa história, que realmente é uma história muito séria. A gente está aqui na brincadeira, mas o negócio é sério. Então a gente precisa se unir. Os artistas todos, em todas as modalidades, precisam se unir. Um dizer para o outro o que o outro pode fazer, as ferramentas de que dispõe, como que pode se aproveitar ao máximo. Porque às vezes a pessoa, Oswaldo, fica meio preocupada. Puxa, mas eu não tenho um bom computador, eu não tenho uma boa câmera, eu não tenho uma boa captação de áudio. Eu tenho ouvido muitas pessoas fazerem lives, isso é tão legal, e eu percebo que as pessoas têm limitações para captar um bom áudio, captar um bom vídeo, mas eu digo assim, façam. Quando vocês puderem fazer um upgrade dessa aparelhagem toda, vocês vão fazendo e vão adaptando, porque já é uma maneira de vocês estarem emergindo, e vocês estarem se comunicando com o seu público fiel, que com certeza está se deleitando. Eu mesmo estou fazendo uma live todo domingo à noite. Desculpa que eu estou falando demais, porque é Não, tanta estou coisa. aqui ouvindo, viu? Eu chamei você para você contar as histórias, pô. Tá bom. Viu, Oswaldo? Aí, eu Ele queria te chama de dizer de uma... Oswaldo.
Ele me chama de Oswaldo porque é ligação familiar, né? Exatamente. O Marco Bernardo, só para explicar para o pessoal, me chama de Oswaldo, não de Colibri, porque ele me conhece na relação familiar com meu primo Fábio Caramuru, Exatamente. que também é pianista e parceiro do Marco, né? Só para Pois é. esclarecer, mas por que está chamando ele de Oswaldo? O Colibri é Oswaldo também. Segue. Não, é que Colibri para mim é uma novidade. Mas agora vamos fazer Oswaldo Luiz Colibri Vita. Isso Quando a aí, gente fala o nome perfeitamente. É isso aí. Quando a gente fala o nome completo da pessoa, né? Oswaldo. Colibri, whatever. É porque a coisa é séria. E o nosso lance realmente é muito sério, porque eu te conheci através do meu querido amigo e parceiro Fábio Caramuru, com o qual eu tenho o nosso duo Brasil em Dois Pianos, que já fez muitas apresentações, uma turnê lindíssima nacional, por várias capitais, pelos Correios. Nos apresentamos 7 ou 8 vezes, eu já perdi a conta, na Sala São Paulo, nas Muito matinais lindo. musicais. Grandes E quando tudo isso melhorar e a gente puder já fazer alguma adaptação dentro dessa situação, nós vamos providenciar já a gravação de todos os nossos hits, do nosso repertório completo. Mas eu estava falando disso, aí te conheci através do Fábio, conheci seu trabalho fantástico, Estamos aí na luta. jornalista e ligado a essa coisa toda da música boa. Você é um presente na minha vida. Obrigado. Já não precisa, nem tanto, nem tanto. Vamos devagar. Mas, Marco, eu quero. Você vê que até o seu palavreado, você falou assim, quando eu fazia presenciais, você vê que a gente mudou até o vocabulário, né? Perceba, né? A gente fazia presenciais. Isso era normal, né? Não era presencial, era normal. Agora você já era o normal. Agora você fala presencial, você vê? Mudou, né? O anormal é o que nós estamos fazendo agora, né? Porque tem muita gente que acha, mas não é natural, é uma coisa que parece que é forçado, parece que eu tenho que falar mais alto. Falei, aí que está a questão. A gente tem que se adaptar a essa nova forma aqui de uma maneira natural, falar baixo, curtir essa possibilidade de se comunicar com mais pessoas, às vezes, do que você se comunicava quando era presencial, quando era normal. Então, existe toda uma adaptação. Isso daqui é uma ferramenta fantástica. Por isso que eu digo, vai ficar. É o que eu digo, por exemplo, você dava 4 aulas de piano ao mês. Eu já falei com meus alunos, falei, olha, meus queridos, quando tudo normalizar e a gente puder se encontrar um pouquinho, cada um com a sua distância regulamentar de 1,5 metro, de repente usa a máscara, se eu tiver com alguma comorbidade, vamos dizer assim. Mas a gente faz uma aula presencial e 3 aulas online. Já está adaptando o processo de ensino. É muito bom, a adaptação. Bom, você falou do live que você fez uma serenata, né? No Dia das Mães. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ouvir agora. Vamos fazer um pequeno intervalo com você. Você conta um pouquinho dessa serenata. Também foi no mesmo horário, domingo às 7 da noite, é isso? No mesmo horário? Às 8 da noite. 8 da noite, muito bem. E fala um pouquinho dessa serenata que você fez para o Dia das Mães aí, para a gente ouvir agora. Pois é. Acontece que um certo dia, naquelas 3 semanas assim que eu estava com a receita zerada, eu estava com a corda começando a incomodar um pouquinho no meu pescoço. Falei, como é que eu vou fazer para viver? Não é nem sobreviver, é para viver, né? Pois é. Aí, eis que uma querida amiga, doutora Janice Nazaré, me telefona. Ela é uma amiga e fã minha. E ela perguntou, Marco, você faz serenata? Aí eu, plim, falei, faço serenata. E a ideia da Janice era que eu fosse até a frente do prédio onde mora a sobrinha dela, que estava fazendo aniversário, né? Aí eu falei, não tem problema, eu vou lá com a minha sanfona, boto um microfone, minha caixinha e canto para o prédio inteiro, numa boa. Com máscara, se for necessário, um pouquinho, fico distante das pessoas, normal. Aí, o que aconteceu?
A sobrinha dela não ia estar, ela resolveu viajar para o interior, para a casa do pai dela e o namorado. Aí Janice me diz, poxa, Marco, infelizmente vamos ter que descancelar, porque minha sobrinha viajou. Aí eu falei, não tem problema, por que você não faz essa serenata online? E o protocolo todo baixando na minha cabeça. Aí ela falou, mas como é que funciona? Eu falei, funciona assim, a gente faz a serenata pelo Zoom, ou a gente faz a serenata gravada, eu gravo toda a serenata aqui e posto no meu canal do YouTube, deixo lá não listado, então só a tua sobrinha, só quem ela quiser vai ver, quem tiver o link. Aí você escolhe as músicas, eu faço uma serenata com uma música só, faço uma serenata com duas, faço uma serenata com quatro, faço uma serenata premium com acima de 5 músicas, e aí eu fui dando o valor, é esse. E assim, o protocolo veio perfeitinho, redondinho, parece que era uma coisa que era para ser. E aí, com isso, eu fiz a serenata para a sobrinha da Janice, elas todas amaram, divulgaram para todo mundo. Aí eu falei, poxa, faltam 15 dias para o Dia das Mães. Vou fazer um vídeo promocional, vou divulgar para quem quiser. Vamos ver. Gente, choveu consulta, choveu gente querendo, como é que você faz, como é que você não faz? Dá para você fazer um desconto? Eu falei, dá para fazer um desconto. Inclusive, eu estou fazendo assim, a um preço super barato, porque é justamente para ser acessível, porque eu sei que Claro, está pô, você tem todo que feito viabilizar lá. o projeto. Claro. Além de ser uma coisa nova que a gente quer divulgar, quer dizer, na verdade é um piloto que a gente está dando forma, eu estou muito conectado na situação do mundo, né? E não só a questão do pessoal da arte e da cultura, esses estão coitados de nós, não? Tá duro para nós, mas tá duro mesmo. Mas não é só na nossa área, É as isso outras aí. áreas também a gente está vendo, Nós vamos Oswaldo. falar um pouquinho disso depois do intervalo, das outras áreas e também dos projetos aí que tem na área federal de cultura, né? Um projeto que foi Sim, aprovado pelo Legislativo e está nos primeiros momentos, aí foi aprovado primeiro para a Câmara, está indo para o Senado, tem editais, convocatórias aí para ajudar emergencialmente os artistas técnicos da música também, que vocês fazem live, mas tem os artistas técnicos que também estão passando fome. A gente fala disso daqui a pouco, mas agora a gente vai ouvir então a serenata que você fez no Dia das Mães e você cantou Over the Rainbow, certo? A música consagrada. Somewhere over the rainbow. Até sou pop também. Então vamos rodar essa serenata, né? Que você fez em homenagem à sua mãe também e a todas as mães, para a gente ver que tem o projeto Serenata também do Marco Bernardo. Além de ele fazer tudo isso, ele também faz serenatas, por que não? E ele está fazendo. Então roda, vamos rodar. Um delay. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that
Estamos de volta aqui com o Marco Bernardo. O Marco Bernardo, pianista, professor, cantor, arranjador, maestro, compositor, pesquisador, produtor, músico. Agora está completo. Músico. Eu diria mais, sacerdote da música, Oswaldo, porque eu considero essa minha jornada, essa minha missão, um sacerdócio. Tem que ser. Sempre procurando crescer, melhorar e sou muito feliz. Eu sou Marco, feliz. Marco, a situação dos músicos, a gente falou aqui antes do intervalo, tá difícil, né? E a gente está preocupado. Vocês que são músicos que podem ainda fazer lives, podem se virar, você dá aula há muito tempo, né? Você também tem o lado professor que te ajuda a uma receita, que é muito importante. Está parado, você não está fazendo as presenciais, como você já usou o termo, né? Não está fazendo shows ao vivo, mas está se virando aí, está fazendo os lives, enfim. Os artistas, barra técnicos, eu chamo técnicos artistas, né? Que é essa turma toda que envolve o trabalho de você, quando você faz um show, você tem que ter um pessoal de som muito bom para fazer, né, a sonorização direita, a parte da luz, todo o aparato técnico que precisa para uma apresentação ao vivo, né? Essa turma não tem mais trabalho. Então está todo mundo procurando ajudar, né, na medida do possível, em projetos emergenciais. Então tem projeto aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa tem um projeto de apoio a uma lei para levantar um dinheiro. A municipal está burocratizado, parece que estão tentando alguns editais. Surgiu um edital do Itaú Cultural, que eu sei que você está sabendo. Essa convocatória do SESC para ajudar emergencialmente chama Convida, muito legal. E várias outras iniciativas assim, de próprios músicos, né, fazendo cooperativas, se ajudando. É um momento de solidariedade muito bonito entre os músicos, né? Mas a situação está brava. Eu queria que você relatasse aí a turma toda que trabalha com você, assessores, né, de imprensa, assessor geral que trabalha com você nos espetáculos. Essa turma está com necessidade. Que ações você tem visto que estão acontecendo, o que você mesmo está procurando fazer na medida possível, que também tem o seu lado de sobrevivência e a sobrevivência que está da cadeia de trabalhadores ao seu redor também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu estou muito preocupado com essa situação, estou muito sensibilizado, e porque eu vejo o governo muito fraco. O governo, a vocação é fomentar e incentivar a cultura, porque a cultura é feita por nós. Nós precisamos de governo, precisamos das iniciativas para que a cultura seja formatada e chegue a um público, né? Então, as iniciativas, eu vejo elas ainda um pouco tímidas, mas eu também acredito que, por ser uma situação muito nova, está todo mundo ainda meio em catarse. Então, agora, aos poucos, é que estão realmente pintando todas essas iniciativas que você mencionou. Aqui em São Paulo, nós temos os editais nas apresentações em bibliotecas e casas de cultura, sabe? Inclusive é bom, gostaria que todo mundo também desse uma olhada nisso, se inscrevesse, né? E a iniciativa do SESC, né? Aliás, o SESC, eu realmente tenho um carinho excepcional, porque o SESC sempre honrou essa vocação de fazer política cultural stricto sensu, ou seja, fomentando e incentivando. E há um tempo atrás, isso eu acho que já foi no ano passado, eu estava ouvindo rumores que queriam interferir no SESC, mas eu estava ficando louco da vida com isso. Se isso acontecesse, nossa, a gente ia precisar reagir, porque a gente não pode perder um SESC, por exemplo, na vida da gente. Mas isso não isenta o governo de insuflar e fomentar a cultura. E outra coisa, preservar o que a gente tem que preservar. O que nós temos, por exemplo, agora com a Cinemateca, gente? O que é isso? Pode fechar. Fechar uma Cinemateca? Eu estou revoltado com isso, não pode. O que vai acontecer com todo aquele acervo maravilhoso? Aquilo precisa ser cuidado. Existem normas para se cuidar de um acervo. Não é você ter na tua casa os rolos de filme. A gente não pode, às vezes, nem ter na nossa casa, às vezes na nossa própria casa. A gente não tem condições de preservação, conservação, refrigeração. E para isso,
precisamos dos profissionais correlatos, o que você falou, é toda a equipe de base que trabalha junto aos artistas para fazer isso. Esse pessoal está parado, gente. Não dá. Esses lugares, tipo a Cinemateca, tem que funcionar com essa equipe ali, apagando os incêndios, vamos dizer assim, preservando, sabe, cuidando, para que não chegue uma intempérie da natureza qualquer, porque do jeito que a coisa está, vão largando mão, uma hora a gente perde tudo isso. Então a gente precisa aqui fazer um apelo. Não pode deixar acabar uma iniciativa como uma Cinemateca. E outras tantas, e outros museus e bibliotecas. Aliás, isso já tem sido um vilipêndio ao longo dos anos, né? Você vê, por exemplo, o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, são coisas inadmissíveis, gente. É triste. Então, eu sei que é isso. O que a gente tem que fazer é que a cada iniciativa dessa que a gente toma conhecimento, seja pelo Estado, seja pela Prefeitura aqui, seja pelos SESC, e também as políticas de crowdfunding ou financiamento coletivo, como o Apoia-se. E você mencionou uma outra também, que Catarse. justamente é Catarse, né? Catarse. Exatamente. Tem várias, né? Estou citando as duas. Isso. Então, gente, o que nós temos que fazer, nós artistas? A gente tem que divulgar, 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 falar para todos quantos possam tomar conhecimento dessas iniciativas e sem nenhum escrúpulo de dizer, mas eu nunca fiz, mas eu não tenho meios. Tem meios sim, são meios modestos que depois, aos poucos, você vai se adaptando, porque essa situação ela não vai passar hoje, viu, querido Oswaldo? Não vai passar. Eu acredito que ao longo desse ano as coisas vão ficar muito difíceis. As coisas ainda estão difíceis aqui. A gente ainda está atingindo um pico de pandemia. Estão querendo abrir, não deviam, sabe? Por isso que eu digo, não, assim, se você não tiver muita necessidade de sair, não saia. Fica em casa, tenta adaptar o máximo que você puder. Mas não vai sair, não vai enfrentar condução lotada, não vai enfrentar metrô, não vai arriscar a sua vida, porque a sua vida é o mais valioso. O resto, tudo a gente vai se adaptar. Né? Marco, você falou muito bem nessa questão. Agora, acontece que tem também, né? Nós somos privilegiados, eu e você, que podemos ficar em confinamento, mas tem gente da periferia e várias outras regiões do Brasil, né? Mais vulneráveis, que o sujeito simplesmente não pode, porque ele mora junto com um monte de gente, como é que ele vai ficar isolado se ele tiver alguma contaminação? É complicadíssimo. E aí a gente toca num ponto, né? Que parece que o governo federal não tem a menor sensibilidade, né? Que a desigualdade brasileira é gigantesca, sempre foi, e agora fica mais clara ainda, né? E o governo não tem nenhuma sensibilidade. Olha, a gente não quer falar nessas coisas, mas tem que falar. Tem que falar. Quando a gente ouve o mandatário de um país dizer tem que morrer, vai morrer. Não vai morrer nada, não é para morrer. Idoso é um patrimônio da vida da gente. A gente tem que preservar os idosos. Os idosos são os que vão contar as histórias para nós. Agora dizer que idoso, sabe? Não, tudo bem, se morrer idoso, o INSS vai ficar mais solvente, né? Tipo assim, né? Olha que absurdo de coisas que a gente tem que ouvir. E são sandices atrás de sandices. Não dá para ser. Isso não é admissível de forma nenhuma. Agora, eu fico assim, sensibilizado realmente com o pessoal que não tem os recursos que a gente pode ter. Vive numa comunidade, às vezes não tem água para lavar a mão, às vezes não tem uma luva, não tem nenhuma máscara. E, às vezes, a pessoa não sabe como usar uma máscara. Não tem acesso a essa informação, não tem uma mídia, às vezes não tem ali uma televisão, não tem um rádio, e tem que, sei lá, cuidar de outros aspectos da sobrevivência deles. Quer dizer, essas pessoas precisam ser assistidas, porque justamente é nesses lugares em que a pandemia ela sai de controle totalmente.
nos hospitais das periferias, que as pessoas não vão ter atendimento, porque está lotando, então está chegando, assim, se já não chegou em muitos lugares, o limite da capacidade de atendimento. Gente, aonde que nós estamos? Dureza. Enquanto todos os países da Europa estão conseguindo sair dessa situação já, claro, sob muita cautela, o Brasil ele vai na contramão de tudo isso, né? Absurdo. Como é que pode? Brasil, acorda, Brasil! O Brasil não conhece o Brasil. É verdade. SOS Brasil! Brasil, acorda, Brasil! Você acaba de citar uma letra do Aldir Blanc, com o Maurício Tapajós, que é a lei Aldir Blanc, né? Que a Jandira Fegali, lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, conseguiu aprovar em primeira instância, né? E agora está indo para o Senado uma lei para ajudar, né? A salvar o setor durante essa crise do coronavírus. E claro que esse governo, além desses desmandos, essas bobagens todas, também não está nem aí com a cultura, né, Marco? Deve ser muito duro para o músico como você, professor, que pesquisa também e tudo mais, ver que o país não só não gosta, como faz de tudo para acabar com a cultura do país, né? É muito triste, né, também esse aspecto. Né? Sabe o que eles não sabem? Eles não sabem que músico, artista, não é necessariamente partidário. Não existe partido, existe a base de uma nação. A base da nação é a cultura, é tudo que foi construído nesses anos todos, as experiências independente de partido. Né? É simples assim. Agora a pessoa, sabe, coloca isso num departamento e, claro, quem é de oposição àquilo, condena aquilo, acaba com aquilo, política de arrasa terra, né? É um equívoco isso. É verdade. Bom, nós estamos no finalzinho do papo, Marco. Podia seguir aqui muitas conversas com você, mas eu queria, agora no final, antes da gente ouvir o Radamés em Átala, que você já interpretou no piano, eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho, dar o serviço, a hora do serviço, como a gente diz no rádio, né, para você colocar o seu site, você está dando aula, passa aí todas as informações, como é que a gente entra em contato. Marco Bernardo, como é que é tudo isso? Explica. As redes sociais, lá. Claro. Eu vou deixar todos os meus contatos para vocês, disponham, sempre que quiserem prestigiar. Eu tenho feito postagens diárias no Facebook, eu tenho um perfil. Na verdade, eu tenho vários perfis no Facebook, mas tenho usado um perfil mais pessoal, onde eu tenho um público maior, né? E é o Marco Bernardo, né? Bernardo. Marco Bernardo. Exatamente. É oficial ou não? Tem que ser oficial? Não, não é oficial. Marco Bernardo só. Eu tenho um oficial, assim, mas ele, na verdade, o oficial foi um presente que o Facebook me deu e eu ainda estou captando inscritos, estou divulgando, tal, né? Mas esse perfil meu pessoal é o perfil onde eu interajo mais com as pessoas. Então, tem o site também? Você tem o site também? Tem um site também, é www.marcobernardo.com, onde eu coloco tudo que eu faço, coloco tudo que eu produzo, eu disponibilizo o meu acervo pessoal com as coisas que eu acho importante que todo mundo tome conhecimento. Eu tenho também um perfil no YouTube, que é o Marco Bernardo também. Aliás, eu queria pedir para vocês todos para se inscreverem nesse perfil meu do YouTube, para que eu chegue nos 1.000 inscritos e eu já tenha alguns benefícios, algumas facilidades, tipo fazer uma live mais legal. Eu estou fazendo agora uma live dominical. É hora da divulgação. E outra coisa, os discos teus. Eu recebi recentemente, o ano passado, eu recebi um que você fez pela Quarup, né? Como chama aquele que você fez pela Quarup? O Pianeiro Chorão. Pianeiro Chorão. Você fez mais 2 que você falou no ano passado ainda, né? E esses discos estão disponíveis no Spotify, nos streamings da vida aí? Também a gente pode ouvir? Estão todos disponíveis, com exceção desse disco da minha aluna, que a gente ainda vai colocar ele parcialmente, vamos ver se é possível. Mas os meus discos autorais, que são o Pianeiro Chorão, pela Quarup, e Um Chorinho com Amor, com o Canhotinho,
pela Mariposa Cultural, eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E a pessoa que quiser acompanhar, no domingo às 8 horas, você faz uma live tocando, respondendo perguntas, tocando piano, tudo ao vivo, e é muito legal isso, né? É uma coisa que o público gosta muito. Você vai contando as histórias e tocando. É uma delícia isso. E a gente, para encerrar, vamos ouvir então Radamés Inhatli. Você tocou. Onde é que é essa gravação que a gente vai ouvir agora? Onde é que você fez? Essa gravação foi na Caixa Cultural Sé. Foi uma programação fantástica em homenagem à pianista Magda Talhaferro. Uma série produzida pelo nosso querido amigo e seu dileto primo Fábio Caramuru, em 2011. Beleza. E então a gente vai ouvir a música, chama Manhosamente, é isso? Manhosamente. Então a gente termina o programa Manhosamente, com o Radamés Inhatli, com o Marco Bernardo no piano, e a gente agradece a tua participação mais uma vez, Marco, e estamos em sintonia. A Rádio Brasil Atual está sempre aqui com você, o que se precisar, nós estamos à disposição para divulgar, tá bom? E um abraço virtual, né, que é o que é possível fazer nesse momento, e aguardando a sua volta aí presencial. A gente está aprendendo os termos. É virtual, presencial. Grande morte. Abração, Muito Marco. obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado, querido Oswaldo Luiz Colibri Vita. Isso aí, é coisa séria, por isso que eu falo ele inteiro. Obrigado pelo carinho, pela acolhida. Valeu, querido. Canal maravilhoso que é o seu programa. Obrigado, querido. Até mais, obrigado. Tchau. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango. Hoje reapresentando o incrível Duo Fel.
Fique com a gente.